Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje é um daqueles dias para ajudarmos algumas pessoas a ficarem com os queixos lá embaixo e com os olhos bem arregalados, em razão de algumas revelações que faremos hoje nesse nosso precioso espaço do Portal do José, em relação a algumas criaturas que habitam o cenário político aqui do nosso país e que fazem da pilantragem a sua principal ferramenta política. E o principal deles, exceto aqueles que já fazem isso há muito tempo, como o clã Bolsonaro, é a figura do senhor Nicolas Ferreira. E quando eu digo que ele faz da pilantragem, portanto, ele seria um pilantra, isso não é uma agressão vulgar, não é um xingamento, não é uma coisa assim, impressão que se tem dele. Não. Porque o pilantra é aquele dissimulado, é aquele que mente, é aquele que tem consciência da mentira, mas ele está usando dessa mentira para justamente angariar simpatia, angariar algum tipo de apoio, e no caso, apoio político. Como essa criatura mente de uma forma tão descarada e como ele está colocando dinheiro no bolso. É disso que se trata. E ele é antissistema? É, porque essa gente toda se apresenta como figuras que combatem o sistema. Mas que sistema é esse que eles estão combatendo? Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui alguns dados, algumas informações para os queixos caírem. Mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Compartilhe, dê sempre seu joinha, mande seu comentário, porque são formas de você ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sempre coloco o link no primeiro comentário aqui do nosso portal. Tá legal, gente? Bom, vamos aqui aos fatos, né? Lembrando coisas muito importantes. Em primeiro lugar, que sexta-feira agora eu farei uma live com o professor José Arbex. É um intelectual, tem dezenas de livros publicados, é uma pessoa que tem uma visão muito crítica da realidade e muito bem-humorada. Então, eu acho que vai ser uma resenha muito legal, vai ser um papo muito legal, sexta-feira às 10 horas da manhã. E amanhã tem um ato muito importante também que eu quero registrar aqui, né? Se eu estivesse em São Paulo, eu estaria presente. Protesto da esquerda para pressionar Congresso busca dosagem para evitar desgaste a Lula. Frente Povo Sem Medo convoca ato na Avenida Paulista por taxação BBB de bancos, bets e bilionários. Olha só, eu não sei se alguém está preocupado com o desgaste do presidente Lula. Essa matéria está meio estranha. É justamente o contrário, né? As pessoas querem, inclusive, pressionar o governo Lula ou empoderar o governo Lula para tomar algumas medidas que timidamente está tomando ou que não está tomando e que precisam ser enfrentadas, né? Enfim, isso a gente vai abordar várias vezes aqui no nosso portal ao longo do nosso caminhar aqui e sempre com as pessoas que eu vou convidar aqui também para ajudar também a gente ter mais clareza do que está acontecendo. Daí a gente chega ao seguinte, teve uma matéria do Intercept essa semana que revelou que o senhor Nicolas Ferreira gastou 750 mil reais em postagens da internet. E aí eu fui ler, né? Isso não significa que seja dinheiro, diretamente dinheiro público, né? Pode ser que o salário que ele ganha como deputado, ele reinvista ali, coloca alguma parte, usa a estrutura do gabinete, enfim. São depurações, né, que poderiam ser feitas. Mas o fato é que ele está ganhando muito dinheiro, ele vende cursos para alimentar essas pessoas que acreditam que ele é um antissistema, que ele é um religioso, que é um homem cristão, enfim, esses valores todos que eles gostam de pregar, né? Mas muitos têm apenas uma aparência que são desse jeito. Por trás eles são figuras completamente diferentes. E na matéria é possível verificar que a empresa dele faturou mais de 30 milhões de reais. Então, quer dizer, um milionário, né? Ficou milionário com essa lenga-lenga que ele faz para todo lado. E ele é muito estridente, ele ataca muito a honra das pessoas, como todo bolsonarista, faz coisas absolutamente infames, e agora está com o seu mandato com a possibilidade de sofrer algum dano em função de delitos que ele cometeu no período eleitoral contra o prefeito já morto lá de Belo Horizonte, o Fuad, por ter dito que ele escrevia um livro pornográfico, gente. Ele escreveu um conto, enfim, e lá tem uma cena, num determinado momento, num conto de ficção. Vocês já imaginaram? Se todo mundo que escreve alguma coisa, coloca alguma cena íntima, escreve alguma coisa assim, na fantasia, se para essas pessoas aqui são
figuras que estão propagando algum tipo de valor moral infame. Pois bem, mas a criatura faz isso. Agora o discurso é sempre aquele discurso do dissimulado, né? Estão querendo caçar os meus direitos políticos porque eu fiz rachadinha? Que eu botei dinheiro na cueca? Que eu quebrei as estatais do Brasil? Não. Estão querendo me deixar inelegível porque eu denunciei um livro pornográfico do... É muito canalha, né, gente? É muito canalha, mas enfim, porque não é isso, né? E ele sabe que não é um livro pornográfico. Ele não é idiota o suficiente para não saber a diferença, o que é um material pornográfico e o que é uma obra de ficção, né? Mas, mesmo assim, ele foi para destruir a reputação do ex-prefeito Fuad, né? E aí o seguinte, ele agora veio, como nós sabemos, no nosso país nós temos abismos sociais, e existem estruturas que querem manter o povo alienado o tempo todo. Aliás, isso é uma coisa bem antiga, né? Eu já comentei aqui com vocês várias vezes um pensamento atribuído ao filósofo Hegel que diz que a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação, ou gera a alienação. Isso serve para a nossa vida pessoal, mas serve para o mundo da coletividade, para a sociedade, as relações sociais. Se eu estou com algum tipo de doença e eu não sou informado que eu estou com aquela doença, eu não fiz algum exame, evidentemente eu vou ficar alienado, vou ficar conformado, não vou tomar atitude nenhuma em relação a isso. Mas se eu tenho a informação, o que vai acontecer? Vai gerar uma ação. A mesma coisa acontece com o povo. Se o povo está vendo uma série de situações, mas não percebe, se ele não é informado, ele fica alienado, ele fica ali paralisado. Na medida que ele sabe como é que funcionam as estruturas, como é que funcionam as desigualdades, quem provoca as desigualdades, quem ataca a sua vida, a sua existência no cotidiano da sua família, da sua sociedade, aí ele começa a agir, começa a se manifestar e começa a pressionar as estruturas de poder. Portanto, a alienação é fundamental para manter essas desigualdades, esse abismo todo. Só que, além dos grandes veículos de comunicação, das estruturas que existem em sociedades como as nossas, né, as igrejas, universidades, escolas, a cultura, enfim, as várias formas de informação, existem lacaios, existem criaturas que surgiram também nas redes sociais, que funcionam como espécies de vitaminas adicionais a esse processo de alienação. E uma dessas criaturas desse mundo é o senhor Nicolas Ferreira, que quando surgiu a campanha agora de se criticar, de se buscar uma taxação dos super ricos, ele se posiciona como? Contra a taxação de super ricos. E é um cara antissistema. Mas vamos desmascarar a criatura, porque o discurso dele é muito pilantra, né? E aí, como eu disse a vocês, o pilantra é um dissimulado, é um mentiroso, é um falso. É um sem vergonha, né? Falando português claro. Vamos ver o que a criatura publicou. Ficar fazendo uma luta de nós contra eles, ricos contra pobres, negro contra branco, ateu contra cristão, enfim. Dessa forma, eles vão dividindo para poder conquistar. E é óbvio que tem desigualdade aqui no nosso país. E sim, tô falando que todo rico aí é bonzinho e gente boa, não. Mas você vai taxar os super ricos e aí? E no próximo dia, o que vai acontecer? Eles vão embora. Simples assim. Como aconteceu. Então, peraí, vamos continuar aqui, né? Aconteceu, por exemplo, na Noruega, que foram embora, óbvio. Para que eles vão ficar no país que está taxando eles? Mas, Nicolas, qual a consequência disso para minha vida? Então, olha só. Então, os super ricos, eles não precisam de advogados. Eles precisam de lacaios, né? Porque, segundo o senhor Nicolas Ferreira, eles fugiriam do Brasil. E aí ele pega uma matéria no Estadão, tem esse título: Super ricos abandonam a Noruega em massa após aumento de impostos. Eu fui checar essa informação, né? Está aqui no Estadão. É uma matéria reproduzida do jornal The Guardian, lá na Inglaterra, que foi também uma reprodução de um outro site aqui, chamado do Grupo Flex. Gente, eu fui atrás desse troço aqui, e o Grupo Flex é um grupo que dá informações para pessoas de apostas, pessoas que têm investimentos, informações sobre lavagem de dinheiro, enfim. Obviamente, foi uma matéria plantada pelos grupos ligados a essa estrutura de poder, justamente para mandar esse discurso para chegar até um Nicolas da vida, para dizer, olha, não mexa com super ricos, tá? Senão os super ricos vão embora. E a matéria, eu fui verificar aqui, inclusive no site do governo da Noruega. Graças a Deus, né, temos aqui a
as traduções para o português. E aí eu fui ver o seguinte, taxas marginais efetivas máximas de imposto. E aí o seguinte, gente, sabe como é que é a taxação lá na Noruega? Eu vou colocar também a descrição para você pesquisar também, você viajar aqui. Rendimentos salariais, excluindo as contribuições patronais. A taxa na Noruega é de 47,4%. Rendimentos, incluindo contribuições patronais para a segurança nacional, 53,9%. Rendimentos e pensões, a taxação é de 44,8%. Receita de negócios, a taxação é de 50,6%. Dividendos e retiradas, 51,5%. Então, a taxação é lá em cima para os super ricos, para quem tem renda. Aliás, quem já teve a oportunidade de visitar aquela região, tudo é muito mais caro mesmo. O custo de vida ali é caro, porque a tributação final também é muito cara também. Mas isso se reverte também em benefícios sociais para essas sociedades, porque é inegável que esses países, Dinamarca, Finlândia, Noruega, enfim, têm um IDH lá em cima e você não vê os problemas sociais que existem em outras partes do mundo. Então, lá existe, de fato, uma taxação dos super ricos, e quando se falou em aumentar mais 1%, uma outra taxação, é que o jornal plantou essa notícia que eles estavam evadindo da Noruega, né? O que não é confirmado. E aí é o seguinte, gente, quando a gente vê aqui a lista dos super ricos que o senhor Nicolas Ferreira diz, né, que fugiriam do Brasil, nós veremos aqui as seguintes criaturas. Eu pergunto a você, senhor Nicolas, o senhor é capaz de dizer se algumas dessas criaturas que o senhor disse que vai fugir do Brasil? Diga quem é que fugiria do Brasil com taxação de super rico. Quem? O senhor Vic Safra, do Banco Safra, eles sairiam do Brasil e colocar dinheiro em outro país? O Jorge Paulo Lemann, que investe em alimentos, bebidas, loja americana, Ambev, Eletrobras, iria sair do Brasil também? O Sicupira, que é sócio dele, André Esteves, banqueiro, Fernando Roberto Moreira Salles, dono de banco, sairia também? Pedro Moreira Salles sairia do Brasil? Estou falando aqui os bilionários da revista, apontados pela revista Forbes, né? E tem aqui, ó, setor de cerveja, Alexandre Bering, de investimentos. Esse pessoal sairia do Brasil, senhor Nicolas? Olha só, tem gente aqui interessante, ó, Joesley Batista. Joesley Batista ia fechar as empresas dele aqui e sair do Brasil, se tivesse uma taxação maior? Wesley Batista sairia do Brasil? Então, senhor Nicolas, o senhor está defendendo essas pessoas? O senhor está defendendo a si próprio, que o senhor agora é milionário, né? Está revelado aí que o senhor está faturando 30 milhões de reais por ano, né, na sua empresinha lá. Tem mais aqui, ó. Mário Araripe, que é do setor de energia, João Roberto Marinho, da família Marinho. O Globo sairia do Brasil? A família Marinho sairia do Brasil? Eles são bilionários, né? Tem gente aqui, tem até o Luciano Hang, gente. O Luciano Hang sairia do Brasil? Edir Macedo sairia do Brasil? Isso aqui é a revista Forbes, né? Luiz Frias, dono de jornal também. Então, é muita patifaria, né? Os senhores de escravos, eles precisam dos capitães do mato, eles precisam dos seus feitores, dos seus capatazes. E aí surgem o senhor Nicolas Ferreira da vida, que fica fazendo esse discurso infame. E pior de tudo, né? Ainda engana as pessoas dizendo que é antissistema. Que antissistema é esse? Que o Bolsonaro ficou 4 anos no poder e nunca levantou essa questão de se taxar o andar de cima. O Paulo Guedes, no finalzinho do governo, quando o Bolsonaro tinha perdido a eleição, ele fala, olha, nós ficamos 4 anos, não fizemos nada no andar de cima. São 30 bilhões de reais por ano que esses caras ganham sem pagar tributo. Mas eles não precisam de se exporem nas redes sociais, nem em lugar nenhum, porque eles têm os seus vassalos, eles têm os seus empregados, os seus senhores capitães do mato. Então, gente, isso não é ofensa. Isso aí é atestado da realidade, são fatos que eu estou mostrando aqui para vocês. E aí, mais coisas entrelaçadas, né? Falei com vocês da Justiça da Flórida lá e está querendo intimar o ministro Alexandre de Moraes, e os veículos aqui, a CNN, uma empresa norte-americana que tem sócio aqui no Brasil, que fica colocando esse advogado aqui que parece o bebê reborn, dizendo que a justiça brasileira está atuando contra os interesses dos Estados Unidos, né? Porque o Alexandre de Moraes está tomando algumas atitudes a favor da nossa soberania. Bom, gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Senhor Nicolas, vergonha, hein? Um grande abraço. É o Chupetinha Envenenado. Tchau.